Mergulhe na sabedoria milenar. A sua jornada de fé começa agora. Daniel 1, 4, 5. Isso vai muito além de educação. É uma reconstrução de identidade. Aprender uma nova língua não é apenas aprender palavras, é aprender uma nova forma de pensar, uma nova forma de interpretar o mundo. E enquanto isso acontece externamente, algo começa a ser pressionado internamente. Porque Daniel agora vive em um ambiente onde tudo é diferente. Os valores, as crenças, a visão de mundo. A Babilônia era marcada por um sistema religioso complexo, cheio de deuses, rituais e simbolismos. Diferente da fé que Daniel conhecia. Ali tudo era plural, integrado à cultura e ao poder político. Ou seja, não era apenas um lugar diferente. Era um sistema que moldava tudo ao seu redor. E nesse ambiente surge a primeira tentativa direta de transformação: a mudança de nomes. Na cultura hebraica, nomes carregavam um significado profundo. Não eram apenas identificações, eram declarações de identidade. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Mas na Babilônia, ele recebe outro nome, Beltesazar. Um nome ligado a divindades babilônicas. O mesmo acontece com seus amigos. Ananias, Misael e Azarias passam a ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. À primeira vista, isso pode parecer apenas adaptação cultural, mas não é. É uma tentativa clara de redefinir quem eles são. Mudar o nome é tentar reescrever a identidade. É substituir a origem por uma nova referência. É dizer, de forma sutil, você não pertence mais ao que era. Mas existe algo que o sistema não consegue controlar: a decisão interna. Daniel passa a ser chamado por esse novo nome no ambiente externo, mas isso não muda quem ele é por dentro. E é exatamente aí que começa a diferença. Porque o ambiente pode pressionar, mas não pode definir, a menos que a pessoa permita. E então surge o próximo teste, mais sutil, mais perigoso: a mesa do rei. Como parte do treinamento, os jovens recebem alimentação diretamente da corte. Comida refinada, vinho, tudo da melhor qualidade. Era um privilégio raro, especialmente para quem havia acabado de sair de um cenário de destruição. Mas, mais uma vez, o significado vai além da aparência. Naquele contexto, a comida estava ligada a práticas religiosas. Muitos daqueles alimentos eram consagrados a deuses antes de serem servidos. Comer daquela mesa não era apenas se alimentar, era se alinhar. Era participar de um sistema. E é nesse momento que Daniel toma uma decisão silenciosa, mas extremamente poderosa. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel 1:8. Ele não faz um discurso, não cria confronto, não tenta se impor. Ele simplesmente decide. E essa decisão revela algo profundo. Mesmo em um ambiente que tenta moldá-lo, ele estabelece limites. Daniel entende que pode aprender, pode crescer, pode se adaptar em certos aspectos, mas não pode negociar sua essência. E isso muda tudo. Em vez de se rebelar de forma impulsiva, ele age com sabedoria. Ele procura o responsável e propõe um teste. Durante 10 dias, ele e seus amigos se alimentariam apenas de legumes e água. Depois disso, poderiam comparar os resultados. Não era apenas uma questão de dieta, era uma questão de confiança. Confiança de que obedecer a Deus, mesmo em um ambiente contrário, traria um resultado diferente. O teste é aceito, e durante esses dias, algo interessante acontece. Enquanto outros escolhem o caminho mais fácil, Daniel escolhe o caminho da disciplina. Enquanto outros se rendem ao que é oferecido, ele mantém sua convicção. E ao final dos 10 dias, o resultado surpreende. Eles estão com aparência melhor, mais saudáveis, mais fortes. Daniel 1:15. Isso não pode ser explicado apenas de forma natural. Existe algo além. Existe favor. Existe resposta. Existe confirmação. A partir desse momento, Daniel começa a se destacar. Não apenas por aparência, mas por capacidade. O texto diz que Deus concede a eles conhecimento e habilidade em todas as áreas de estudo e a Daniel algo ainda mais específico:
a capacidade de entender visões e sonhos. Daniel 1:17. Esse detalhe é essencial, porque naquele momento pode parecer apenas uma habilidade, mas em breve isso se tornará a chave para algo muito maior. Enquanto o sistema tenta moldá-lo externamente, Deus está desenvolvendo algo dentro dele que o sistema não consegue produzir. E esse contraste define tudo. De um lado, um império poderoso, estruturado, tentando formar pessoas à sua imagem. Do outro, um processo silencioso, invisível, formando alguém para um propósito eterno. Daniel está no meio dessas duas forças, aprendendo, mas não se perdendo, vivendo no sistema, mas não sendo absorvido por ele, crescendo, sem comprometer sua essência. E isso não acontece por acaso. É resultado de decisões. Decisões silenciosas, mas consistentes. Decisões que ninguém vê, mas que constroem tudo. Ao final do período de treinamento, chega o momento da avaliação. Daniel e seus amigos são levados diante do rei. E o resultado é claro. Eles se destacam acima de todos os outros. Sua sabedoria, sua compreensão, sua postura, tudo é superior. O texto afirma que eles eram 10 vezes melhores do que todos os conselheiros do reino. Daniel 1:20. Mas isso não aconteceu de repente. Foi construído, no silêncio, na disciplina, na fidelidade em decisões pequenas. E é exatamente isso que prepara o caminho para o que está por vir. Porque o próximo teste não será sobre sabedoria, será sobre coragem. E será ainda mais intenso. Então a nova fase dessa jornada vai revelar isso de forma impossível de ignorar. O sonho que desafiou o império. O tempo passa, e aquilo que foi construído em silêncio começa a ser testado em público. Daniel já não é apenas um jovem em treinamento. Ele está inserido dentro do sistema babilônico, cercado de poder, influência e decisões que afetam nações inteiras. Mas é exatamente nesse ambiente de controle absoluto que algo inesperado acontece. O homem mais poderoso do mundo perde o controle de algo simples, um sonho. Nabucodonosor acorda perturbado. Não é um sonho comum, não é algo que se esquece facilmente. É o tipo de experiência que deixa marcas, que agita a mente, que traz uma sensação de urgência. O problema é que ele não consegue lembrar com clareza o que viu. Ele sente o peso do sonho, mas não tem acesso ao conteúdo completo, e isso o incomoda profundamente. Então, ele faz o que qualquer rei faria naquele contexto: convoca seus conselheiros, magos, encantadores, astrólogos, os homens considerados mais sábios da Babilônia. Eles eram treinados para interpretar sinais, decifrar mistérios, aconselhar o rei em momentos de incerteza. Mas dessa vez, a exigência é diferente. O rei quer apenas a interpretação. Ele quer que digam qual foi o sonho. O texto registra a ordem com clareza. Se vocês não me contarem o sonho e não o interpretarem, serão despedaçados. Daniel 2:5. A exigência é impossível. Os sábios tentam argumentar, pedem que o rei diga o sonho para então interpretá-lo. Mas a resposta é firme. Se eles realmente têm poder, deveriam ser capazes de revelar o que está oculto. E então vem uma das declarações mais sinceras de toda a narrativa. Não há ninguém na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Daniel 2:10. Sem perceber, eles estão dizendo algo profundo, o limite do conhecimento humano. Por mais avançado que seja o sistema, por mais sofisticado que seja o império, existe uma barreira que o homem não consegue transpassar. E quando essa barreira é atingida, o poder entra em crise. Nabucodonosor se enfurece. A frustração se transforma em ordem. Todos os sábios da Babilônia devem ser executados, sem exceção. E é nesse momento que Daniel entra na história de forma decisiva. Até então, ele estava sendo preparado. Agora, ele será exposto. A ordem de execução chega até ele e seus amigos. De repente, a vida que vinha sendo construída é colocada em risco. E aqui está um ponto importante. Daniel não entra em pânico. Ele não reage com desespero. Ele faz algo diferente. Ele busca entendimento. O texto diz que ele fala com prudência e sabedoria ao responsável pela execução e pede tempo. Daniel
2:14. Isso revela algo essencial. Mesmo diante da pressão, ele mantém clareza. E então, ele faz aquilo que realmente define tudo. Ele ora. Daniel reúne seus amigos e pede que busquem misericórdia de Deus, para que o mistério seja revelado. Daniel 2:17, 18. Esse é o ponto de virada. Enquanto o sistema entra em colapso, Daniel se volta para a fonte. Enquanto outros reconhecem o limite, ele busca aquele que não tem limite. E durante a noite, a resposta vem. O texto é direto. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel 2:19. Aquilo que nenhum homem conseguiu acessar é revelado. Mas o mais interessante não é apenas a revelação, é a reação de Daniel. Ele não corre imediatamente ao rei, ele não usa a informação para se promover, ele para e agradece. O rei reconheceu o poder de Deus, exaltou o livramento, até declarou publicamente que ninguém deveria falar contra o Deus daqueles homens. Mas reconhecer não é o mesmo que se render, e o tempo revela isso. A Babilônia continua no auge, o império cresce, se fortalece, se expande, e Nabucodonosor continua sendo o homem mais poderoso da terra. Tudo está sob seu controle, ou pelo menos é isso que ele acredita. Até que, mais uma vez, a noite chega, e com ela, um sonho. Diferente do anterior, esse ele consegue lembrar, mas o impacto é o mesmo. Algo dentro dele sabe que aquilo não é comum. Não é apenas uma imagem aleatória da mente, é um aviso. Ele convoca novamente seus sábios, os mesmos homens que no passado já haviam demonstrado seus limites. E mais uma vez, ninguém consegue responder. A estrutura está intacta, mas o vazio continua lá. Então Daniel é chamado. E quando ele entra, há algo diferente no ambiente. Não é mais um jovem desconhecido, é alguém que já provou, que carrega algo que o sistema não consegue explicar. O rei descreve o sonho. Uma grande árvore, forte, visível de toda a terra. Seus frutos alimentam todos. Seus galhos abrigam os animais. Sua presença sustenta a vida ao redor. Mas, de repente, uma ordem desce do céu. A árvore deve ser cortada. Seus galhos removidos. Seus frutos espalhados. Mas o toco permanece, preso com ferro e bronze. E então vem a parte mais estranha. A linguagem muda. Não se fala mais de árvore, se fala de alguém. Que o seu coração seja transformado e que ele passe a ter coração de animal. Daniel 4:16. O silêncio toma conta do ambiente. Daniel entende, mas hesita. Não por falta de resposta, mas pelo peso dela. Ele sabe o que aquilo significa. E por um momento demonstra algo raro: compaixão. Ele olha para o rei e diz que gostaria que o sonho fosse sobre os inimigos dele. Mas não é. A interpretação é direta. A árvore é o próprio rei. Seu crescimento, seu domínio, sua influência, tudo aquilo representa a grandeza que ele alcançou. Mas existe um problema, a raiz dessa grandeza, o orgulho. Então Daniel entrega o aviso. O rei será derrubado, perderá sua posição, será afastado dos homens e viverá como um animal, até reconhecer que existe alguém acima dele, que o domínio não pertence ao homem, mas a Deus. Daniel 4:25. E então, pela primeira vez, Daniel não apenas interpreta, ele aconselha, ele tenta evitar. Renuncia a teus pecados, pratica a justiça, talvez ainda haja misericórdia. Daniel 4:27. Esse momento é crucial, porque revela algo profundo. Deus não avisa para destruir, ele avisa para dar oportunidade. Mas o tempo passa, 12 meses, nada acontece. E isso cria uma ilusão perigosa. A ilusão de que o aviso não era real, de que nada vai acontecer, de que tudo continua sob controle. E é exatamente aí que o orgulho se fortalece. O rei caminha pelo terraço do palácio, olha para a cidade,
a grandiosidade, a estrutura, o poder. E então ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Essa frase define tudo. Não é apenas uma declaração, é uma posição. Ele tira Deus da equação e coloca a si mesmo no centro. E naquele exato momento, a resposta vem. Não há espera, não há transição. A voz do céu interrompe, o decreto é cumprido, e instantaneamente tudo muda. O rei perde a razão, a consciência, a identidade. Ele é afastado, passa a viver como um animal, comendo capim, exposto ao tempo. O corpo se transforma, o comportamento muda. Aquele que dominava nações, agora não domina nem a si mesmo. E o mais impactante é que ninguém impede, porque quando Deus executa algo, não há sistema que sustente. O tempo passa, dias, semanas, meses, até que algo acontece. Um momento simples, mas decisivo. O texto diz que levantei os olhos para o céu. Daniel 4:34. Esse é o ponto de virada. Não foi estratégia, não foi ajuda externa, foi posicionamento. Ele olha para cima. E quando isso acontece, a razão volta, a consciência retorna, a identidade é restaurada. Mas não é só isso. A perspectiva muda. Agora ele entende, agora ele reconhece, agora ele declara. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. E continua. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Daniel 4:35. Esse não é o mesmo rei. O poder continua nas mãos dele, mas agora ele sabe de onde vem. E isso muda tudo. Ele é restaurado. Seu reino é devolvido. Sua honra é restabelecida. Mas algo foi quebrado. O orgulho. E essa é uma das lições mais profundas dessa história. Deus não resiste ao homem fraco, mas resiste ao orgulhoso. E quando o orgulho cresce, a queda se torna inevitável. Mas quando há reconhecimento, há restauração. E no meio de tudo isso, Daniel continua, firme, constante, sem precisar se exaltar, sem precisar se provar. Porque quem anda com Deus não precisa disputar espaço, ele é posicionado. E essa história não termina aqui, porque o império ainda vai mudar, o poder ainda vai passar para outras mãos, e o próximo capítulo vai revelar o que acontece quando alguém escreve sua própria sentença. A escrita na parede. O tempo passou. O rei que um dia dominou o mundo caiu, foi restaurado e deixou sua marca na história. Mas nenhum império permanece intacto para sempre. A Babilônia continua imponente por fora, mas por dentro, algo começa a se deteriorar. O poder muda de mãos, e agora um novo rei ocupa o trono, Belsazar. Diferente de Nabucodonosor, ele não carrega a experiência do confronto direto com Deus. Ele herdou o reino, mas não herdou a consciência. E isso faz toda a diferença. Porque quando alguém recebe poder sem entender o peso, as decisões começam a revelar isso. Uma noite, o palácio se enche de convidados. 1000 líderes, nobres, pessoas influentes. Um banquete grandioso, música, vinho, celebração. Mas por trás da festa existe algo mais profundo. Uma sensação de segurança excessiva. Uma confiança baseada nas muralhas, no exército, na estrutura. Babilônia parecia inabalável. E talvez por isso o respeito se perde. No meio da celebração, Belsazar toma uma decisão que muda tudo. Ele manda trazer os utensílios de ouro e prata que haviam sido retirados do templo em Jerusalém. Objetos que não eram comuns, eram consagrados, separados, carregavam significado. E agora estão sendo usados em um banquete, para beber vinho, para exaltar outros deuses. O texto descreve esse momento de forma clara. Eles bebiam e louvavam deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Daniel 5:4. Ajude-nos a espalhar a palavra.
Inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e ative o sino para não perder nenhuma atualização de fé e ensinamento.